Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas ontem eu dei uma aula do primeiro ano, lasqueira mesmo. Tem um menino lá, o Douglas, que ele só fala os gritos. Ele é todo... O castigo do pecado e o poder que tinha sobre nossas vidas morreu com Cristo na cruz. Nosso velho homem cheio de pecado morreu de uma vez por todas. E agora estamos livres de seu poder. O corpo do pecado não é o humano, a não ser nossa natureza rebelde, amante do pecado, herdada do Adão. Apesar de que nosso corpo coopera voluntariamente com nossa natureza pecaminosa, não devemos, por isso, considerá-lo malvado. O que é mal é o pecado em nós. E o que se derrota é esse poder do pecado em ação em nossos corpos. Paulo acaba de estabelecer que a fé em Cristo nos declara absolvidos, inocentes ante Deus. Aqui Paulo enfatiza que já não necessitamos uma vida sob o poder do pecado. Deus não nos tira do mundo e nos converte em robôs. Às vezes sentiremos desejo de pecar e algumas vezes faremos. A diferença radical. Diferença radical em que antes de ser salvo, fomos escravos de nossa natureza pecaminosa. Mas agora podemos escolher viver para Cristo. Gálatas 2:20. Arraigar, enraizar, infundir, pronome arraigar-se, formar-se, pronome fixar definitivamente, residência, pronome confirmar-se, consolidar-se. Radical relativo à raiz, fundamental, essencial, que pretende reformas absolutas em política, que prega o radicalismo ou age com o radicalismo extremista, parte variável de uma palavra, sinal de que se coloca antes das quantidades a que se deve extrair alguma raiz. Doutrina favorável a mudanças culturais, sociais, que interessem a aspectos fundamentais da estrutura social existente. Comportamento ou opinião inflexível, extremismo. Aleluia. Eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais. E sim, Cristo é quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora, dentro deste corpo, é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja Deus. Como fomos crucificados com Cristo? Legalmente, Deus nos vê como se tivéssemos morrido com Cristo. Porque nossos pecados morreram com Ele. Já não estamos mais condenados. Colossenses 2, 13 a 15. Já que vocês, por assim dizer, morreram com Cristo, e isso os libertou de seguir as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo, fazendo bem e obedecendo a diversos preceitos, porque de alguma forma continuam seguindo justamente isso, ainda presos a preceitos tais como
não comer, não provar, nem mesmo tocar determinados alimentos. 2:20. Colossenses 2:13-15. Colossenses 2. 13-15. Vocês estavam mortos em pecados, seu desejo pecaminoso ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque ele lhes perdoou todos os pecados. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos seus mandamentos, que vocês não tinham obedecido, tomando esta lista de pecados. Ela destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás, acusar vocês de pecado e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Antes de acreditar em Cristo, nossa natureza era má. Desobedecíamos, rebelávamos, ignorávamos a Deus. Não podíamos amá-lo com todo o coração. Cristo, não obstante, tem uma nova natureza. Deus crucificou a antiga natureza rebelde. Louvado seja Deus. Romanos 6:6. Já estudei. E a substituiu com uma nova natureza amorosa. Romanos 3:9-10. Todos pecaram. Bem, então nós, os judeus, somos melhores do que os outros? Não, nada disso. Pois já mostramos que todos os homens são igualmente pecadores, quer sejam judeus ou estrangeiros. Tal como as Escrituras afirmam, ninguém é bom, ninguém no mundo inteiro é inocente. Ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Louvado seja Deus. Que se conclui. Deveria ser desenvolvido em que devemos, pois, concluir. Antes de tirar esta conclusão, Paulo faz mais uma pergunta. Se esta pergunta, temos nós qualquer vantagem a se anunciar aos judeus, com os quais Paulo esteve lidando na primeira parte do capítulo 3. O verbo proecometa tem de ser traduzido. Temos nós, os judeus, qualquer vantagem? Isto é, nós, os judeus, estamos em posição pior do que os gentios. Ao que Paulo responde de forma nenhuma. Mas se a pergunta refere-se a todo o argumento começado em 1:18, então, tomando proecometa na pós-média, a tradução seria: podemos nós, os leitores, manter algo diante de nós para proteção. O verbo proeco, no meio, significa manter diante
de alguém. Veja LSJ, página 1479. Pergunta então seria: temos nós Pergunta então seria: temos nós mesmos algo que nos proteja contra a ira de Deus? Paulo responde: de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. O pecador não tem meios em si mesmo de lidar com o pecado. Ele está debaixo do pecado, isto é, debaixo do poder, governo, comando, controle do pecado. Ele precisa de ajuda de fora. Seus próprios recursos não podem libertá-lo. O pagamento do pecado se cumpriu com Cristo na cruz. Deus nos declara não culpados e não precisamos viver sob o poder do pecado. Deus não nos tira do mundo para nos converter em robôs. Ainda nos seguiremos sentindo pecadores e algumas vezes pecaremos. A diferença radica em que antes de que fôssemos salvos, fomos escravos de nossa natureza pecaminosa, mas agora somos livres de viver para Cristo. Isso aqui já li, né? Eu já li isso aqui. Vamos botar onde eu fiquei. Aquela lá eu não li.